Olá, tudo bem? Esse é o podcast da Catedral. Eu sou o Juan Nossi e hoje eu tô com dois convidados aqui bem legais. Eu vou deixar eles se apresentarem aí pra vocês. O legal é o Matheus, eu sou o Renan mesmo, tô aí sempre. Boa! Prazer, gente. Meu nome é Matheus Rosa, né? Sou pastor do Sênior na Light. Legal. E estamos aqui com muita alegria nessa igreja Benção. maravilhosa aqui, com esses amigos preciosos que Deus nos Amém. deu. Legal. Seja bem-vindo, viu, Matheus? Hoje a gente vai conversar sobre formação de pessoas, né? Eu, particularmente, sou apaixonado por esse também. tema, amo muito esse tema, gosto muito disso. Eu queria ouvir de vocês, assim, Matheus, o que você pensa desse tema? Quando eu falo formação de pessoas, qual que é a primeira coisa que chega no seu coração? Toda vez que eu penso em formação de pessoas, eu penso da gente cumprir um propósito do Boa. próprio Senhor, né? Boa. Que é da gente formar pessoas que têm uma missão, que têm um sentido de vida. Né? Coisa que traz alegria para nós é quando a gente encontra o sentido da nossa vida. É isso, Eu acho total. que formar pessoas é isso, é ajudar as pessoas a encontrar um propósito. Boa. Que todos temos, no mínimo, Isso, um propósito é. poderoso em Deus. Né? E a gente tem um podcast sobre propósito. Eu fico aqui a minha recomendação para você ir lá atrás, depois assistir, que eu tenho certeza que vai somar muito Tudo com o que se a gente vai encaixa, né? conversar aqui hoje. E você, Renan? Eu creio que o formar pessoas, formar líderes, é o cumprir da grande comissão, né, de Mateus lá no finalzinho, quando fala ide pelo mundo e fazer discípulos. Fazer discípulo é se multiplicar, é gerar no outro o potencial. É como o Mateus falou, colocar nele ali um propósito e falar assim, você estava indo por aqui, agora faz sentido você ir por aqui. Então, acho que a primeira coisa é entender um propósito, né? Porque eu vou formar para quê? Né? Isso tem que estar muito claro para mim, isso tem que estar muito claro para a pessoa, porque senão fica muito vago, né? Eu vou formar a pessoa para os meus objetivos pessoais ou eu estou formando a pessoa para um propósito maior? Qual que é a ideia em relação a isso, né? O que vocês acham? Eu acho que quando a gente gera pessoas, a gente está fazendo um bem danado para a pessoa, mas também para a gente. Eu vejo grandes empresas que dão certo porque um dia o CEO, o fundador daquela empresa, multiplicou uma pessoa que multiplicou outra e pode confiar. Ele pode estar no escritório dele que ele sabe que está tudo acontecendo. Então eu vejo que quando a gente multiplica, quando a gente gera pessoas, é ótimo para quem a gente gerou. O cara tem identidade, tem propósito, mas também tira um peso da gente, né? Você pode confiar. Interessante, você falou do CEO aí. Eu acabei de ler um livro que fala sobre a formação de CEOs. E eu fiquei espantado com o tempo que leva para formar um CEO, né? Ali o autor trabalha em torno de 25 a 30 anos para você conseguir formar um CEO. A média de entrada num CEO de mercado é 50 anos para ele assumir a essa função. E para que ele chegue lá nos 50 anos, ele tem que ser muito assertivo na vida dele desde os 24. Olha. Então, toda mudança de função dentro da empresa ou de cargo ou de empresa mesmo, tem que ser muito bem escolhida, porque senão ele não consegue chegar nos 50 anos pronto para ser CEO. E era uma leitura assim, que eu queria fazer há muito tempo, por causa do tema, né, da temática, mas eu fiquei espantado, porque eu não achava que demorava tanto tempo e que era algo tão específico, assim, é um caminho muito específico, né? Você falou do CEO, eu lembrei disso. E você, Matheus, o que você acha, assim, dessa formação de pessoas, os desafios, o que você mais gosta? Fala pra gente um pouco mais. Formação de pessoas é algo que, assim, precisa estar no DNA de todo líder, né? Boa. O cara, se ele quiser ser chefe e não ser líder, que tem uma diferença, Muito grande. ele vai ter pessoas ali que vão fazer o que ele manda. Mas se ele quiser liderar, ele vai ter pessoas que não vão só fazer o que ele manda, mas vão fazer com ele. Ele vai transferir o que ele sabe, ele vai transferir o que ele é. Então, é o que você falou, é transferência de vida, né? Agora, quando eu penso em formação de pessoas, em capacitação, eu também penso em potencializar, né, a vida do outro. Eu acho que isso daí é uma coisa que Jesus fez muito bem, né? Com aqueles 12 principalmente, depois foram 11, depois foram 12 de novo, depois foram 13 com o apóstolo Paulo, que, né, de alguma forma foi potencializado. Faz parte, né? Mas enfim, eu acho que potencializar a vida do outro é um chamado de todos os líderes de visão. Se você tem uma visão, você falou aí de 25 anos, mais ou menos uma geração para o cara se formar, né? E sem muitos erros, né, no percurso, né? Sem muitos erros, sem muitas... Minuciosamente, né? sem muitos... Ele não pode ter um período grande onde ele vacilou de alguma forma. Mas é incrível. Eu acho que o líder, quando ele tem uma visão
de longo prazo, ele tem uma visão de formar pessoas. Aquela ideia de que o cara que eu estou formando, em qualquer ambiente que seja, vai se tornar meu concorrente, é uma ideia falida. Sim. Né? É uma ideia, assim, muito atrasada, de certa forma, mas falida em qualquer era que seja. Porque isso nunca deu certo e não vai dar. Né? Então, hoje você vê no contexto empresarial, com 50 a 55 anos, começa-se, por exemplo, empresas familiares de médio porte, elas começam um processo sucessório quando o líder principal tem 50, 55 anos. Você vai passar para o filho, para o sobrinho, para a filha, para alguém da família, faz um processo sucessório, né, 20 anos, 15 anos. Então, assim, é potencializar a próxima geração, e essa geração não necessariamente cronológica, não necessariamente na idade, mas a próxima geração que vai estar nesse patamar que eu quero que ele chegue. Né? Eu vou falar uma frase e vocês podem comentar e falar o que vocês pensam a respeito dela. Mas sem sucessor não há sucesso. A gente pode falar tanto na visão ministerial quanto empresarial, qualquer área. Sem sucessor não há sucesso. Por que não há sucesso sem um sucessor? Porque o sucessor, quem tá à frente, ele é limitado. Então, ele vai até certo ponto. Se ele não deixa nenhum sucessor para ir dali adiante, não vai para frente. Por isso que a nossa visão, nossos valores é levar Jesus à próxima geração. Quando a gente olha para Moisés, ele deixou um sucessor. Quando a gente olha para Josué, ele falhou em deixar alguém para continuar ali. E por isso acho que o povo começou a decair, né? Então, eu acho que é necessário eu entender o meu ponto A, o meu ponto B, e nesse trajeto do ponto A ao ponto B, eu trazer alguém do meu lado para ele ver como eu faço, para quando não tiver mais, ele saber como ele vai fazer. O Matheus citou o exemplo de uma empresa familiar. Então, pensando na empresa familiar, eu acho que encaixa o que você disse aqui. Se não tiver sucessão, pessoas morreram por aquilo, né? E se não tiver alguém para dar continuidade, aquilo vai se acabar. É porque, o Renan, eu creio que a causa é maior do que a gente. Isso, com certeza. Nós somos pessoas importantes, temos um papel, temos uma função a cumprir. Mas se a gente serve a uma causa que tem peso, que tem sentido, essa causa é maior do que a gente. Então, por exemplo, você estava falando aí de Moisés. A causa do povo entrar na Terra Prometida era maior do que ele. Sim. E ele entendia a visão de Deus para Moisés extrapola a vida dele. Exatamente. Você pensar a causa do evangelho, quando o apóstolo Paulo preparou Timóteo, a causa do evangelho, da expansão no primeiro século ali do evangelho do Senhor, era muito maior que o próprio apóstolo Paulo. Ainda que ele fosse muito top, né? Muito. O cristão que não se admira com o apóstolo Paulo, misericórdia. Mas assim, ele era topíssimo, um mega líder, mas a causa que ele servia era maior que ele. Então, assim, quando a gente tem uma visão que a causa é maior do que a gente, que o lugar que a gente está plantado é maior do que a gente, que a missão que a gente tem é maior do que as habilidades que nós temos para exercê-la e assim por diante, aí a gente começa a pensar sempre em ser canal, porque o que importa é a água, né? Não é a torneira que tá ali, é a água que tá passando, né? Então a torneira ela é só o canal, nós somos só o canal. Legal. E temos que abrir essa torneira para chegar no outro, né? Legal. Então, isso é muito importante. É importante a gente entender o propósito, a causa, a missão, entender que isso extrapola o nosso tempo de vida, a nossa capacidade, e que a gente precisa multiplicar pessoas para que essa causa continue perpetuando por gerações e gerações. Mas os dois têm experiência na formação de pessoas, têm uma caminhada. Quais são os desafios hoje para a gente conseguir formar pessoas? Quer falar, Renan? Eu acho que o meu maior desafio é porque eu lido com duas gerações. Eu lido com a minha geração, eu lido com uma geração aí de 10 a 15 anos que... A minha geração ela é muito relacional. Ela ama sair para tomar um café, ela ama ir num shopping, ela ama estar na sua casa trocando ideia. Agora, essa nova geração é um desafio tirar eles do entretenimento. Então, eles estão muito focados nos jogos, estão muito focados em séries. Então, sobre a minha geração, eu tenho mais facilidade, porque é o dia a dia, né? É vida na vida. Então, eu vou correr igual hoje eu fui cedo correr com o João, vou conversando, vou ouvindo, vou aconselhando. É num culto, cara, você pode dar dinâmica hoje? Então, é no dia a dia. Agora, o meu desafio maior é com essa nova geração que eu ainda não entendi como me conectar com eles. Eu sei que existem várias formas, mas eu ainda estou entendendo
para ser mais assertivo. Entendi. Então, sobre desafios para mim, a minha geração com a nova geração é essa. E você, Matheus? São muitos desafios. Essa pergunta é incrível. E acho que a gente podia ficar aqui 3 horas nessa pergunta. Mas desafios para a formação de pessoas. Olha, um desafio que eu vejo, bem prático, mas assim, amplo, é conseguir ter o coração das pessoas. Porque nós vivemos um tempo onde a maioria das pessoas, principalmente nas gerações aí Y e Z, né? Vamos pensar se está falando de gerações mais propriamente dito. Mas é uma gerações que pensam com o coração. Legal. Né? E aí, para você ter acesso a uma vulnerabilidade para que haja poder de formação, você precisa ter acesso ao coração. E ter acesso ao coração é um desafio enorme nos nossos dias. Porque as pessoas têm padrões diferentes. As pessoas têm a pluralidade dos nossos dias, o pluralismo dos nossos dias, trouxe para nós um desafio incrível em relação ao que a gama de pensamentos, a gama de variedades linguísticas, de formas de lidar, de formas de pensar, pontos de vista. E isso faz com que cada coração tenha uma porta de entrada. E eu acho que o meu maior desafio, pensando no maior, né? A gente pode falar outros aqui, mas pensando no maior desafio é conseguir acessar o coração das pessoas. Porque no reino de Deus, porque no mercado, às vezes o processo de formação, ele é um pouco mais no contexto da mente, no contexto das habilidades, das técnicas, das mãos, é mais prático, do conhecimento. Né? Mas quando a gente traz isso para o reino de Deus, a coisa começa a ficar incompleta e insuficiente só no nível da mente e das habilidades. Então eu preciso conseguir tocar o coração da pessoa. Às vezes eu preciso tratar algo no caráter dela, que é aquilo que está barrando o potencial dela. Porque formação de pessoas, você fala de potencializá-la. Mas se tem um obstáculo gigante, ele precisa ser quebrado. E tocar em feridas, né? E para ser quebrado, você tem que estar dentro do coração da pessoa. Senão ela não te dá espaço para ser usado ali como uma ferramenta. Obviamente que é Deus que faz. Mas esse é o meu maior desafio, Juan. É interessante, porque a gente está falando de desafios, mas a gente poderia trazer aqui a questão de limitações, né? Então, nós também temos uma limitação de tempo, uma limitação de habilidade, uma limitação de conhecimento. E como lidar com isso nessa vida corrida, agitada que a gente tem e ainda formar pessoas, né? Como trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa prática? Porque quando a gente olha para o nosso maior exemplo, que é Jesus, a gente percebe ele vivendo a vida com esses caras, né? É vida na vida. E quando a gente pega ali, então, o texto Fazer Discípulos, eu entendo ele muito... fazendo uma transliteração, fazer amigos espirituais. Sim. Fazer pessoas que eu vou ter o coração conectado com o coração e essas pessoas vão me ouvir, vão interagir e nisso a gente vai sendo formado à imagem de Deus, né? Então, como é que a gente pode trazer de maneira prática essa formação de pessoas para o nosso dia a dia? Renan está nessa faixa etária aí de faculdade, jovens, adolescentes e tal. O Matheus já está numa outra faixa etária, em outro contexto. E para as pessoas que estão em casa, assim, quais são as dicas que vocês dão? Olha, Desculpa, Renan. Pode falar, eu penso assim, que nós precisamos aprender a ser um pouco mais intencionais. A gente vem de uma geração que pensava muito no fundo, a geração dos nossos pais pensava muito assim, ela era uma geração de alguma forma um pouco mais assim, limitada nesse aspecto, porque tem muitos aspectos que, meu Deus, né? Nós vamos ter que voltar, né? Sim, é verdade. Mas nesse aspecto, era uma geração que às vezes pensava muito assim, do tipo assim, nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, e às vezes não enxergava tanto as oportunidades. Né? Eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de um pensamento da era. E hoje a gente sabe que a vida real não é tão assim, ela é intencional. Existe uma porção de intencionalidade na minha vida em relação a tudo que eu faço. Né? Eu preciso pensar assim, não vai acontecer. Eu tenho uma ação minha para ter uma reação do céu. E aí, eu quero só trazer isso para o nosso assunto agora. É o seguinte, eu acho que nós temos que ter uma intencionalidade santa, uma intencionalidade pura com as pessoas. Porque, cara, aquilo não é para mim, é para ela mesma. Eu estou, na verdade, servindo, né? Eu estou, na verdade, me entregando. E eu sei que aquilo vai potencializar a pessoa. Então, eu tenho que aprender a ser mais intencional. Porque o Juan falou uma coisa interessante. As pessoas têm menos tempo hoje. Tem menos tempo disponível. As pessoas têm muito mais informações do que tinham. Então, assim, quando a gente se torna uma pessoa intencional, a gente consegue tocar o coração da pessoa, ferramentalizar a pessoa assertivo, né? De forma intencional, mas sem
sem perder essa plataforma da conectividade, da conexão. Porque também, se eu não estiver conectado a ela, eu acho muito difícil no reino de Deus a gente formar pessoas tops. É verdade. Então, assim, eu acho que é a intencionalidade. Boa, essa palavra a gente ama aqui, viu, Matheus? A gente usa essa palavra demais. Eu falo, tem que ser, assim, às vezes tem que ser usado com um pouco mais de cuidado, porque ela também, né, ela é uma palavra, assim, super poderosa, mas ao mesmo tempo... Depende da conotação, não é no contexto humanista que eu tô falando, não, entendeu? A gente trabalha muito ela no sentido do carro, né? Se o carro não tiver direção, ele não chega em lugar nenhum e ele vai atropelar pessoas, ele vai bater. Então, as pessoas tendem a viver uma vida muito no automático, sem direção. Isso. E eu acho que em tudo... Em todos os aspectos, a gente precisa de intencionalidade. Exatamente. Porque senão a gente é um carro desgovernado, né? Eu acho que, em primeiro lugar, para multiplicar líderes, né, para formar pessoas, primeiro a gente tem que fazer uma meditação, fazer uma oração, pedir um auxílio de Deus para em quem você deve escolher, porque eu acho que a gente tem que ser intencional até nesse momento, porque não adianta eu pegar 20 pessoas para formar. Eu tenho que ser intencional e escolher. E aí, acho que depois da oração e desse tempo de meditação, pensando em quem, agora eu vou ser intencional na vida. Então, diariamente ali eu vou ganhando a pessoa. Eu vou, acho que, colocando créditos na pessoa. Então, chamando para tomar um café, comendo uma pizza. Eu vou agradando a ponto de ganhar o coração da pessoa. Quando eu tenho o coração da pessoa, eu tenho crédito para pontuar um errinho que ela cometeu, para pontuar um pecado ali que ela cometeu, para pontuar talvez uma falha de caráter. Para debitar, né? Você acredita para debitar. E aí, na medida em que você vai se aproximando, ganhando crédito e depois debitando, daí você também tem confiança para começar a delegar. Então, cara, olha, você tem a sua função na empresa, eu tenho a minha, mas olha só que legal, você consegue fazer isso para onde você chegar aqui. Cara, hoje no culto, você topa ficar na mesa de som? Deixa eu te ensinar. Tem uma frase, eu não sei se vou conseguir citar ela certinho, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Mas primeiro eu faço e alguém observa, depois eu ensino enquanto me observa, depois a pessoa faz e eu observo, depois ela faz e outro observa. Ou seja, eu fui intencional, eu ensinei, eu multipliquei, agora ela começa a multiplicar. Interessante que a formação de pessoas, ela não é só de baixo para cima. Ela é com os iguais, mas também ela pode ser para cima, sim, né? Sim. Então tem um termo em inglês, eu não me lembro. Eu lembro que um amigo me ensinou isso lá fora, mas eu esqueci como se pronuncia o termo. Mas ele fala sobre liderar para cima, de você ser intencional com o seu chefe, com o seu líder, porque às vezes tem uma pessoa que ela é muito carrasco, muito difícil, e você pode modelar ela, shapear ela, você pode conduzir ela a uma reflexão sem o autoritarismo ou sem o desrespeito e conseguir conduzi-la num processo de reflexão. Me interessa, me passa depois. Brincadeira. Você tem os seus iguais e você tem também as pessoas de baixo. Você pode formar pessoas para uma área técnica, você pode formar pessoas na questão do caráter, na questão da família. Legal. Então, assim, é muito amplo, né? É muito amplo. A questão é que eu preciso viver uma vida de influência, uma vida onde as pessoas vão olhar e vão querer, elas vão se sentir inspiradas, né? Não importa se é um chefe olhando para o seu funcionário, se é um colega de trabalho olhando para outro, mas olhar e falar assim, cara, eu gosto do jeito do Matheus, sabe? Matheus, ele tem uma facilidade de lidar com os problemas, ele não se abala tanto, ele consegue contornar situações difíceis. Puxa vida. Então, assim, existe até uma formação de pessoas que ela é mais sutil. Sim. Ela não é tão forçada, né? Sim. E a gente precisa estar atento para isso, porque às vezes você pensa assim, não, eu tô aqui com um grupo de 10 que eu tô sendo extremamente intencional na vida deles, mas será que eu tô formando só 10? Não, eu tô formando centenas de pessoas que também estão olhando para mim e que às vezes eu nem me dei conta. Né? O que vocês acham a respeito disso? Pode falar, Matheus. Eu acho que quando você entrega algo vamos pensar assim, ó, cada um de nós temos 100 sementes, né? Quando nós entregamos essas sementes a um grupo, a uma pessoa, a alguém, com certeza isso vai dar frutos que essa pessoa vai dar sementes para frente. A questão, às vezes, é a gente conseguir lançar sementes no potencial da pessoa naquele momento. Entendi. Acho que porque diz lá que aquele senhor deu 1 talento para um, 2 para outro, 5 para outro, aí diz lá, conforme a sua capacidade. Naquele momento, eles tinham capacidade para 1, para 2, para 5. Depois de um tempo, o senhor voltou
O que tinha 2, agora tinha 4. O que tinha 5, agora ficou com 11. Isso. Ou seja, o potencial daqueles 2 servos naquele tempo agora, vamos chamar diferente. De tempo 2, foi maximizado, foi aumentado. Então o cara lá atrás que só podia receber 2, agora o Senhor sabia que ele tinha capacidade para 4. Então assim, a questão é a seguinte, eu tenho 100 sementes, para essa pessoa eu tenho capacidade de transmitir 20. Sim. Porque se eu transmitir 80, ela se perde. E aí é como pérolas lançadas aos porcos, assim, entre aspas, né? Então, eu acho que esse discernimento, essa sensibilidade de também lançar a semente na porção certa, no tempo certo, eu acho que isso é um potencializador de pessoas na outra geração lá. Legal. Porque eu acho que isso faz toda a diferença, tanto para a pessoa que recebe a semente, quanto para as que vão receber na outra. E na visão ali dessa parábola, a visão que mais agrada ao Senhor dela é a visão do correr risco para multiplicar. Você tem um cara que segura, né? Ele tem medo de perder, ele quer devolver igual ele recebeu, e você tem um outro que correu o risco para multiplicar. Quando o Senhor volta, a visão que mais agrada é aquele que correu o risco para multiplicar. E é interessante porque isso me faz pensar o quanto a gente tem esse DNA da multiplicação dentro da gente, né? O tempo todo Deus chegou para Adão e falou, crescei e multiplicai. Deus pegou Noé e falou, crescei e multiplicai. Para Abraão ele falou, você vai ser pai de uma nação. Isso. Jesus falou pra gente, olha, vão e façam filhos espirituais. Então, isso tá dentro de nós, né? E se você não pensa nisso hoje, você que está ouvindo a gente aqui no podcast, se você não tem pensado nessa multiplicação, se você não tem formado pessoas, é um ponto a se pensar. O que está faltando para que essa chama aqueça o seu coração, para que você possa pensar nisso? O que está te bloqueando? O que está te parando? Porque às vezes você está pensando assim, não, eu não formo pessoas porque eu não tenho como formar. Eu estou começando agora. Mas eu li um livro que falava assim, cara, se você já deu um passo, você pode ajudar alguém a dar o mesmo passo que você deu. Às vezes a gente está esperando ser formado para depois formar. Mas um passinho que você já deu já é suficiente para trazer alguém com você. E ao mesmo tempo que a gente tem esse DNA de Deus, que é um DNA de Deus, que ele coloca na gente mesmo, não tem como. Mas o tempo inteiro o inimigo vai tentar trabalhar a perversão desse DNA, transformando ele no medo. Porque muitas pessoas não lançam semente de potencialização em outros, mas o que está no pano de fundo disso é medo. Medo do outro ser melhor do que eu. Medo, ciúmes, né? Ciúmes, né? Medo do outro não gostar. Medo do outro espanar comigo. Outro dia eu falei, cara, investe nessa pessoa. Falei para um líder. Ele falou, pastor, ele anda cansado, eu tô com medo dele espanar comigo. Ele usou esse termo, né? Falei, cara, mas ele não tá querendo? Não, ele tá, mas não sei se ele... Então, a gente precisa correr esse risco. Investir em pessoas é correr risco. Demais. Jesus investiu em 12, 11 deu certo. Deu... Mais ou menos. O percurso ali mais ou menos trabalho. 3 anos. Deu mais ou menos 3 anos, de repente deu errado, né? Então, assim, mas você vê que essa potencialização na vida de pessoas, mesmo na proporção de Jesus, 12 por 1, vamos chamar assim, cara, potencializou. 1 virou 11, mesmo considerando ali que 1 deu errado, mas 11. E se ele não tivesse potencializado ninguém, né? Então, assim, nada vezes nada é nada. Né? Então, assim, a gente precisa considerar essa hipótese também de pessoas... nessa hipótese também de a gente cuidar de não ter medo na hora de investir nas pessoas, na hora de confiar nas pessoas, na hora de encorajar as pessoas. Né? A gente tem que entender o seguinte, independente de onde você tá, Deus te colocou ali. E se Deus te colocou ali, se ele te plantou ali, é ele que vai te tirar também. Isso. Porque às vezes a gente não quer potencializar pessoas com medo de perder o nosso lugar. Por quê? Porque no final das contas a gente também não tá tão confiando tanto assim em Deus, né? A gente está confiando na nossa capacidade, no nosso domínio e não tanto no que Deus está fazendo. Só que para que a gente possa avançar é importante multiplicar. Tem uma outra frase, também não sei quem é o autor, mas ela diz assim, olha, ou você controla ou você cresce. Mas não tem como crescer se você está controlando muito a situação. E assim, multiplicação é correr risco em todos os sentidos. Todo negócio que cresce
querendo ou não, o CEO, o gerente, o dono, ele perde um pouco de controle. Ele não consegue estar 100% presente no processo todo, ele não consegue ter domínio do processo todo, ele se multiplicou em outras pessoas e agora ele tem que confiar que essas outras pessoas, portando o DNA dele, têm capacidade cognitiva, têm caráter suficiente para tomar decisões e dar continuidade. E ter humildade também, porque eles não vão fazer exatamente como ele faria, mas vão fazer o necessário. Sim. Uma das maiores riquezas e chaves para mim da multiplicação é a generosidade. Porque quando você vê o correr risco, é você estar entregando algo que você não sabe se você vai ter retorno. Você está doando algo. Eu olho para Jesus, ele poderia ter dado qualquer coisa, mas ele deu sua vida. Ele deu sua vida para que isso crescesse. Deus, ele poderia ter dado moedas, ter dado joias, ter dado carros, deu seu filho, deu seu melhor. Então, acho que uma das chaves para a gente conseguir multiplicar é sendo generoso. Sendo generoso com o seu tempo, com seus esforços, com seus conhecimentos. Então, não importa se é folga. Cara, alguém precisou, vai lá, cuida, ampara. Não importa o horário que é, vai lá, cuida, ampara. Não importa se é a sua casa, abre portas, recebe. Seja generoso, porque aos poucos você vai ver você colocando essa chave na pessoa também. Ela vai ser generosa e aí é um efeito dominó. E eu só fazendo um contraponto aqui num aspecto, é que nós temos também o outro lado, Juan, que são as pessoas quererem receber essa, vamos chamar aqui de potencialização na vida delas, né? Receber essa semente. Porque uma coisa desafiadora para a nossa geração é porque antes a pessoa perseverava num negócio 30 anos, 40 anos. Né? As músicas das nossas igrejas, e eu não estou dizendo que isso era bom ou ruim, eu estou falando como que se impacta na nossa vida. Mas as músicas ficavam na igreja 15 anos sendo cantadas. Hoje uma música fica 3 meses, 6 meses sendo cantada, e ela já é aposentada. Né? A gente já encosta, põe uma música nova. Então, assim, essa geração do tudo novo, do tudo muito descartável, tem que tomar cuidado porque os princípios elementares não são descartáveis. Então, por exemplo, por que Eliseu foi o sucessor de Elias? Porque ele ficou com Elias até o fim. Até o último minuto do ministério de Elias. Por isso que ele foi o sucessor, por isso que ele recebeu. Na verdade, ele recebeu o tempo inteiro, mas por isso que ele materializou o que ele recebeu. Você vê a vida de Josué, a mesma coisa. Por que aí fala lá assim, ó, depois que o servo do Senhor morreu, em Josué 1, né? O servo do Senhor, Moisés, servo do Senhor, morreu. Josué, servo de Moisés, começou a liderar. Ou seja, ali houve uma transição do Senhor na vida dele, mas por quê? Ele perseverou mais de 40 anos do lado daquele homem. Entendeu? Boa. E assim também, se você ver, foram os discípulos de Jesus. Não, e assim, até antes dos discípulos, você citou 2 exemplos bons de liderança, né? Mas você tem até um exemplo ruim ali, que foi Saul, mas Davi também o serviu, né? Respeitou o processo e honrou até o final, mesmo quando o líder não era um líder também exemplar. Exatamente. Né? Mas ele confiava no Deus que estava acima daquela situação. Hoje o cara fica ali 2 anos, né? Aí passou para os discípulos, né? Eu te cortei, até te peço perdão, mas volta lá nos discípulos. Não, e hoje muitas pessoas com muito potencial têm ficado pelo caminho, e às vezes pessoas com um pouco menos de potencial têm alcançado níveis relevantes de influência. Mas por quê? Por causa da característica de perseverar na lealdade, na fidelidade, em caminhar do lado do seu líder, em perseverar em momentos de seca, em momentos difíceis. Então, por exemplo, essas pessoas, elas caminharam com tanta perseverança, e às vezes não era o melhor cara, o mais potencial. Ali a disciplina valeu mais que o talento. Exatamente. Talvez, aí é uma opinião minha, talvez Josué não era o melhor dos 12. Talvez tinha um dos 12 ali, daqueles 12 líderes das tribos, né? Que às vezes era um pouco melhor que Josué. Mas você vê que Deus encontrou nele. Você vê que Davi provavelmente não era, habilmente falando, o melhor dos irmãos. Né? Ele era o último, ele foi esquecido. Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas, né? E parece que eram poucas ovelhas, e parece que os irmãos dele estavam no exército, que era algo muito mais nobre. Parece não, eles estavam, mas era algo muito mais nobre do que ser um pastor de ovelhas. Então você vê que ele não era, mas ele foi o cara que perseverou até o fim. Né? Então assim, essa graça, nossa geração não pode se perder, porque tem coisas no reino de Deus, como por exemplo a perseverança, a lealdade, a fidelidade, que elas são portas abertas ou fechadas, podem ser portas abertas ou fechadas para a construção de uma potencialização de influência. Olha, eu fui formado por um pastor. O nome dele é André Fontana, meu mentor, meu pastor até hoje.
o pastor André Fontana foi formado pelo pastor Ari Veloso. Então, o que eu vejo nesse cenário todo, né? Eu fui mentoreado, assim, de muito perto. Vida na vida, literalmente. E em alguns momentos, essa mentoria, ela não é tão boa, assim, não é tão prazerosa, assim, né? O André colocava dedos em feridas. Às vezes em detalhes, né? Vai em detalhes. Ou tocava em detalhes que eu falava assim, puxa vida, mas será que eu quero abrir isso com alguém? Será que eu quero tratar isso com alguém? Será que esse cara não tá sendo muito invasivo? Será que esse cara... pensa, né? Mateus, chegou ao ponto, assim, eu falo hoje isso aqui porque ele sabe, a igreja sabe, eu sempre dou esse testemunho de eu ter que devolver um apartamento, porque na sabedoria dele, ele falou pra mim, Juan, não vale a pena o sacrifício financeiro que você está fazendo, você vai matar a sua família, é início de casamento, não faça isso. E eu, na minha prepotência de jovem, de eu sei mais, eu sei tudo, comprei o apartamento e aconteceu quase que exatamente o que ele falou. Eu tive que devolver esse apartamento, não porque ele me obrigou, mas de tanto que ele falava, eu falei, vou confiar nesse cara. Uma outra situação, eu ia assumir uma igreja em Santa Bárbara do Oeste, e eu já tinha passado na assembleia dessa igreja, já estava tudo certo, e ele o tempo todo falando, não é a hora, não vai, não é a hora. E eu dizendo, eu vou, é a hora. No último minuto ele foi mais firme, e eu falei assim, cara, eu não vou, porque eu vou me submeter à sua liderança na minha vida, mas o meu coração era de ir. Olha. E não fui. Hoje, 5, 6 anos depois, sei lá, ou até mais, eu olho pra trás e falo assim, graças a Deus, foi um livramento eu não ter ido. Hoje eu reconheço. Mas assim, o que eu quero dizer? Ser mentoreado não é tão prazeroso. Tem dias maravilhosos, mas tem dias que são difíceis. E aí, o que eu vi? Outros amigos meus que estavam passando pelo mesmo processo de mentoria não aguentaram. E eles pediram para sair. Eles não aguentaram e saíram. Eles pagaram no futuro, um tempo depois, um preço altíssimo por não estarem sendo mentoreados, né? Eu hoje olho para minha vida e eu entendo que eu só cheguei aonde cheguei, que eu só sou quem eu sou, que eu só tenho a família que eu tenho. Tudo isso tem uma influência gigante do meu mentor sobre a minha vida. Mas é isso que você falou. Do seu mentor, mas do seu coração disposto a perseverar nisso. Humildade. Ainda que não fosse fácil. Exatamente. Ainda que... E é isso que essa geração precisa tomar muito cuidado, para não se perder nesse processo. Entendeu? Porque isso não pode ser negociado. Isso aí, quando é negociado, é perigosíssimo. Porque você vê que esses exemplos que a gente deu, poderíamos dar outros, eles se concretizaram, né? Porque uma coisa é o receber conhecimento. Receber transferência de vida, sementes. Nós estamos falando de semente. Outra coisa é fazer a semente virar fruto. Então, a semente, às vezes nós estamos cheios de semente e é isso mesmo. É o tempo de... A Bíblia diz, tem tempo de plantar, tempo de colher. Talvez é o tempo que nós estamos sendo plantados. Mas daqui a pouco nós vamos colher. Desde que perseveremos até o tempo. O desafio hoje é essa humildade, né? Porque hoje tudo é muito relativista, então... Ah, não, esse líder falou que eu não gosto, vou para outra igreja. Ah, não, esse mentor aí tocou numa ferida que eu não estou disposto a tratar, eu vou para outro. E fica pulando de galho em galho, ou como você comentou, caramba, eu tô aqui há 2 anos já e ele ainda não me colocou em nada, não me deu nenhuma resposta, eu vou pular fora. Não tem a paciência, né, de esperar. Formar tem a ver com, às vezes, desmontar e montar de novo. É isso. Formar tem a ver com pôr no fogo e modelar da forma correta. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço, a suportar essa dor e aguentar o tempo de espera, né? Interessante porque quando Deus me chamou para o ministério, eu sempre soube que eu ia ser pastor titular. Já era claro para mim. Só que demorou quase 10 anos para eu assumir uma igreja. Eu tinha brigas com Deus, assim, crises com Deus. Eu falei assim, Deus, em minha hora, minha vez. Eu tentei manipular situações para assumir igrejas antes, né? Essa foi uma situação que eu quase fui e eu precisei de alguém para voltar. Então, sim, foi um tempo de espera. Quando você pega lá José que teve o sonho na adolescência. Com 30 anos é que aquele sonho se concretiza. Davi foi ungido rei, menino. Com 30 anos assume o reinado. Existe um tempo de maturação. Existe tempo para tudo, né, Mateus? Existe um tempo de formação que a nossa geração hoje... ela não sabe esperar, porque tudo é fast food, né? E não pode desperdiçar, gente. Não pode desperdiçar. Porque quanto mais cedo nós tivermos esse discernimento, esse entendimento,
mais cedo nós vamos estar preparados para assumir o que Deus tem, né? Legal. Domingo eu tava na casa do meu pai e aí tinha um abacate lá, verde, né? Não tava maduro para comer. E aí meu pai falou assim, não, põe no jornal e coloca no forno que em questão de horas ele amadurece. Só que tem uma coisa, ele falou assim, ele vai amadurecer, mas vocês vão ter que comer na hora, porque senão ele vai apodrecer rápido. E eu fiquei pensando, tudo que amadurece muito rápido, apodrece muito rápido. A gente, às vezes, quer crescer muito rápido na vida, só que a gente cresce sem estrutura, que é aquela questão de construir na areia e construir na rocha, né? Fundamental. Você construiu muito rápido, mas se não tem fundamento, a primeira tempestade joga no chão. É isso. E a nossa vida aqui, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Então a gente tem que entrar na maratona com um treino de 2, 3 anos, com a dieta balanceada, com roupa apropriada. Então a nossa geração, ela quer entrar para correr sem preparo nenhum. Então essa reflexão que o Matheus fez do outro lado é muito interessante, porque não basta o Matheus querer formar, não basta o Renan querer formar, não basta ter pessoas dispostas a pagar o preço se quem está do outro lado não está querendo alguém que vai formar, está querendo alguém que só para massagear o ego, massagear o coração, né? Então essa reflexão foi assim, cirúrgica, Matheus. Obrigado, viu? Mais alguma coisa, Renan, Matheus? Não, eu acho que é isso. É você entender tempo, é você ter um mentor. Para mentorear é necessário você ter um mentor, você estar disposto a permitir que ele toque em lugares que não vão ser confortáveis, né? Feridas que você não quer expor. E se doar. Eu acho que um segredo é você se doar, você se abster de momentos de prazer, de descanso, porque são nesses momentos que a gente ganha crédito, quando você se doa, né? E você, Matheus, mais alguma colocação? Eu acho que essa questão de entregar tudo que nós temos aos outros é fundamental, né? É a disposição de dar, é a disposição, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso se inclui nesse contexto. Né? Quanto maior é a nossa disposição em entregar aquilo que Deus nos deu, que não pode ser retido, maior vai ser o nosso galardão lá e aqui também. Né? Porque Jesus disse que quando ele advertiu aquele jovem rico, depois ele vira para os discípulos e dá uma lição. E aí ele fala, não só na vida vindoura, mas nessa vida também. Então, assim, essa graça de servir o outro, porque o entregar o que nós temos é servir. Né? O que dá o que nós aprendemos é servir. Porque, na verdade, não é nosso. Só está conosco. Então, eu acho que isso é tudo. Eu olho para Jesus assim, eu aprendo muito. Jesus, tudo indica que José, o pai dele, tenha morrido na juventude ali, adolescência e juventude. Ele, como filho mais velho, obviamente, assume algumas questões da casa. E é Jesus que vai pagar imposto para a família, é Jesus que vai comprar alimento. A gente vê em Mateus 9,9, ele chegando para Mateus e fala, levanta e segue-me. E durante muito tempo eu pensei, cara, que mágica é essa? Né? Eu queria chegar na igreja e falar assim, né? Rodrigo, levanta e me segue-me. Ulisses, levanta e me segue-me. Vamos lá, vamos fazer a diferença. Mas não é assim que funciona, né? Falei, cara, como é que Jesus conseguiu isso? Mas eu imagino Jesus ali na juventude indo pagar imposto, conversando com Mateus. Intencional, né? E Mateus olhando para Jesus, indo embora assim, pensando assim, cara, Jesus é demais. Ele vem aqui, eu sinto um negócio diferente, sabe? Ele agrega na minha vida tanto. Eu queria ser amigo dele, eu queria seguir ele. Aí Jesus vai comprar comida, vai lá nos pescadores, eu fico imaginando os caras olhando para Jesus, pensando assim, esse cara é demais, ele é um exemplo, ele é uma inspiração, eu queria ser amigo dele. Aí quando Jesus chega lá e fala assim, cara, vamos, os caras... É para hoje, né? É agora, só se for agora. Eu já estou esperando esse convite há muito tempo. Então eu acho que a gente precisa viver uma vida que inspira as pessoas. A gente precisa viver uma vida que as pessoas olhem assim e falem assim, cara, o Matheus é diferente de tudo que eu já vi até hoje. Ele é simples, é humilde, sabe? Ele não é um cara que se sobrepõe na arrogância. Então... É isso, você falou, Matheus, ganhar o coração. Eu acho que quando a gente ganha o coração, as pessoas estão dispostas a nos seguir, a caminhar com a gente. E é isso, né? A gente desfruta disso já agora e também vai desfrutar na eternidade, porque não tem sensação melhor do que você fazer um discípulo e caminhar com ele. É uma sensação muito boa, né? Então, olha, como que você aí na sua casa
você que está ouvindo a gente no Spotify, você que está assistindo no YouTube, como é que você pode colocar isso em prática hoje? Porque tudo que a gente deixa para fazer amanhã não tem o mesmo valor de começar a fazer agora. Então, como é que você já pode hoje se submeter a um processo de formação, né? Quem é que está perto de você aí que pode mentorear a sua vida, discipular você, mas também... Você vai repartir isso com quem? Às vezes tem tantas pessoas perto de você e Deus já está sinalizando. Eu queria incentivar você a ser intencional, né? A procurar essa pessoa, convidar ela para caminhar junto com você. A gente já está caminhando aqui para o final. Vou deixar os nossos convidados aí fazer as considerações finais, despedir. E aí daqui a pouco eu despeço aqui também. Já ia falar a palavra errada. Daqui a pouco eu despeço aqui também. Okay. Gente, então, ó... Persevere mesmo, está formando pessoas, persevere, está sendo formado por alguém, persevere, porque o processo não é lento. Ele pode ter aparência de lento, mas é como alguém disse, né? Deus, ele vai fazendo as coisas por muito tempo e de repente acontece o resultado, né? Então, graças a Deus por isso, porque nós temos uma missão a cumprir não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. É isso. Tá procurando onde investir? Invista onde Jesus investiu, invista em vidas. Amém. Tá procurando seu chamado? Ide e fazer discípulos. Então, se doe, se multiplique. Renan, obrigado. Renan sempre participa Tamo aqui junto. com a gente. Vira e mexe tá aqui gravando. Matheus, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sei que você tem a agenda cheia. É um homem de muitos compromissos, é um cara muito usado por Deus na sua igreja, na nossa cidade de Belo Horizonte. Então, me senti muito honrado hoje. Nos sentimos, né? Verdade. Com a sua participação aqui. Agregou muito, trouxe muito valor para aquilo que a gente está fazendo. E olha, essa casa é sua também. Sempre Obrigado, que gente. quiser, Foi um prazer você estar vai aqui ser com vocês. bem-vindo, viu? Prazer, uma alegria. Tamo junto. Gente, obrigado. Você que está aqui no Spotify, manda esse episódio aí nos seus grupos de WhatsApp. Você que está no YouTube, deixa o seu like, assina o nosso canal, isso é muito importante. E dessa maneira você também está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Um grande abraço e até semana que vem. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Valeu!